Bem-vindos ao projeto Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre o 16º livro publicado pela autora que tem parceria com outros escritores, A Morte do Almirante. Vem comigo que é sem spoiler. Que ideia inovadora, né? Que clube é esse? Sócios do Detection Club. Eles eram clubes de escritores ingleses de romance policial e eles estavam precisando fazer um levantamento de dinheiro. Por isso surgiu essa ideia de escrever um livro em parceria. Nunca tinha ouvido nada assim. Vocês já tinham ouvido falar de livros dessa temática nessa época, pelo menos? 13 autores especializados em romances policiais se reuniram e decidiram que cada um deles escreveria um capítulo desse livro. Mas para que isso desse certo, eles reorganizaram, eles definiram algumas regras. Funcionou assim: um escritor fazia um capítulo e entregava para o próximo, que desenvolvia assim sequencialmente. Porém, nenhum deles tinha ideia do que cada um desses escritores tinha em mente quando desenvolveram aquelas ideias, aqueles contextos dentro daquele capítulo. Então eles trabalharam assim, um capítulo por vez, um escritor por vez, sem ter a menor noção onde aquelas ideias todas juntas iriam dar. Fiz uma pesquisa e achei um texto da época que falava mais ou menos sobre isso. E aí ele conta que a partir disso, dessa definição, dessas regras, cada autor escrevia sua trama com uma teoria definida à vista, ou seja, não podia introduzir novas complicações apenas com o objetivo de deixá-la mais difícil. Porque assim, nós somos amigos, nós trabalhamos com romance policial, mas vamos facilitar uma vida do outro, né? Até porque senão ia ficar uma coisa intrincada e não ia fazer muito sentido. E aí, com o objetivo de se certificarem que todos estavam cumprindo as regras, cada autor apresentava, junto com o manuscrito de seu próprio capítulo, uma proposta própria com a solução do mistério. Outra regra estabelecida era que cada escritor devia tratar honestamente os problemas impostos pelos anteriores, sem deixar de resolver algum mistério já iniciado. É aquela ideia de que quem sabe faz ao vivo, quem sabe, então, aqui nesse caso, vai desenvolvendo as ideias propostas pelos escritores dos capítulos anteriores. O livro já começa com um barco à deriva e dentro dele tem um corpo do almirante Penistone. Penistone, ele tinha ido ao jantar na casa do vigário, que morava próximo, junto com a sua sobrinha. Depois desse jantar, ele pega o barco com a sobrinha e navega até em casa, mas alguma coisa dá errado, porque o barco onde o corpo foi encontrado, na verdade, era do vigário. O almirante foi apunhalado com um objeto cortante, mas não encontram sangue pelo chão. O principal investigador desse caso é o inspetor Hudge, mas parece que quanto mais ele mexe, quanto mais ele descobre uma coisa, várias outras, eita que balançou tudo, várias outras vão aparecendo no caminho. Aliás, a Emma, aquela sobrinha do falecido, ela parecia já saber o que tinha acontecido, o que deixa o inspetor ainda mais com uma pulga atrás da orelha, e aí ela simplesmente desaparece. Todo esse caso parece girar em torno do irmão da Elma. Ele está desaparecido há muito tempo, inclusive foi um dos motivos que fez com que o almirante entrasse na reserva. Foi um caso em Hong Kong que ele jura não ter participado. Em falar em Hong Kong, tem algo muito estranho no amigo do almirante chamado Sir Wilfred Denny. Eles estavam na mesma época juntos trabalhando nesse incidente de Hong Kong. É assim uma espécie de jogo que nasceu A Morte do Almirante. E no último capítulo, os escritores deram as suas versões, mais ou menos do que poderia ter acontecido, de como desenvolveu cada um, a ideia inicial, o que eles tinham em mente. Pra falar a verdade, o livro estava até bem interessante no começo, sabe? As passagens eram bem fluídas. Mas chegou ali no meio, eu acho que isso era até uma coisa um pouco inevitável. Algumas coisas não faziam muito sentido, ficaram muitos pontos abertos. Você percebia, uma coisa legal é que você percebia a mudança de escrita, e você percebe realmente é um escritor assim, um escritor assado, como se cada capítulo fosse um livro de contos, sabe? Mas não, na verdade ele era um romance policial, então deveria fazer sentido o que finalizava um capítulo, uma coisa levando a outro capítulo, e eu percebi que ficaram muitas pontas soltas, o que me deixou um pouquinho incomodada. Resultado, não foi um dos melhores livros que eu já li, com a participação, nesse caso, de vários escritores, inclusive com a Agatha Christie. E aí você
pulou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe do que está acontecendo? Eu vou te contar. Aqui a gente tem o projeto Agatha Christie com a ideia de ler cada um dos livros publicados por ela em ordem cronológica. No próximo mês nós vamos conversar sobre o 17º livro da autora e eu vou te falar qual vai ser. Os 13 Problemas, lançado em 1932, aqui é a capa dele. E vamos ler durante o mês de setembro, na verdade, e conversar sobre ele na primeira quinta-feira de outubro. Dá esse tempinho aí para vocês lerem e eu ler também, porque eu não peguei esse livro, vou já dar uma pesquisada onde que eu posso encontrar, ler durante esse período e a gente vai conversando até lá no meu canal no Instagram. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.